Bom dia! Alegria, alegria, alegria. Como está você nesta manhã? Eu espero te encontrar todos os dias, cada dia melhor, ressignificando tudo aquilo que te impede de viver uma vida muito melhor, muito mais saudável em todas as áreas da sua vida, seja no campo físico, mental, emocional e espiritual. E hoje eu quero tratar aqui, me fizeram uma pergunta, né? Na semana passada, nas semanas anteriores, que a gente estava tratando do feminino. E ele falou assim, Flávia, é, como que a gente vai falar de propósito? Como que a gente vai viver o nosso propósito de vida em outro momento? E essa situação que eu estou vivendo agora, né? Que eu já estou chegando na menopausa, na andropausa, e agora, como será a minha vida? Então, juntando essas duas perguntas, eu quero trabalhar esse tema essa semana. Por quê? Primeiro ponto é a gente entender as fases que nós estamos na nossa vida. Cada uma das nossas fases, ela tem, assim como a gente tem a primavera, verão, outono, inverno, são fases, a lua também tem fases, nós também vivemos fases na nossa vida. E tem um estudo que eu gosto muito, que é o estudo da biografia humana, que ele fala sobre os setênios, que de 7 em 7 anos nós vivemos situações na nossa vida, nós é como se portais se abrissem para a gente e a gente conseguisse viver a nossa vida de uma forma diferente. Então a gente vai ter aprendizados diferentes, a gente vai ter visões de mundo diferentes. Então, resumindo aqui, vamos pensar assim, do 0 aos 7 anos, né? Eu até já falei um pouquinho sobre os setênios aqui, quando eu entrei no meu sexto, indo para o sétimo setênio agora, né? É, ele falava, eu falava sobre isso, então aqui. O primeiro setênio é lá quando a gente é criança, do 0 até os 7 anos. Do 0 até os 7 anos, quem eu sou nessa fase da minha vida, né? E do 0 aos 7 anos é aquela fase que eu vou florescer, que eu vou me abrir para a vida. Então, nesse momento da vida, eu vou aprender as coisas, eu vou aprender comer, eu vou aprender me vestir, eu vou aprender. Então, são fases que a gente vai viver. E ali, até os 7 anos, nós somos muito apegados aos nossos pais ou às pessoas que nós temos ali com essa responsabilidade de ser os nossos pais. Dos 7 aos 14 anos, que a gente entra nessa fase da juventude, né? Tá, passou-se a primeira infância, então a gente vai para a fase da juventude, que é o segundo setênio. Nesse tempo nós somos jovens, nós temos muita energia, é a hora que a gente vai ter os amigos, a orientação dos pais passa a ser orientação, o pai e a mãe já não chega e manda como mandava antes, né? Faz isso, vai tomar banho, faz aquilo. Não. A partir do momento que completa ali esses 14 anos, a coisa já vai mudando, né? Então, é uma fase diferente da vida, onde a criança começa a viver, entender, né, que existe um mundo coletivo, que não é mais aquele mundo de família só. Aí vem o terceiro setênio, que é dos 14 até os 21 anos. Todo mundo aqui já passou, então eu tô falando rapidinho sobre esses, né? Então, nessa fase dos 14 aos 21 anos, nós vamos viver ali momentos em que a gente vai começar a ter os primeiros relacionamentos, o primeiro namorado, né? É aquela timidez de socializar, tem a rebeldia também nesse momento. Então, os pais passam a ensinar através do exemplo. Então, nesse momento, é interessante a gente pensar que a nossa vida, ela começa a ter uma outra proporção. A gente começa a fazer as escolhas profissionais. Então, várias coisas vão acontecendo aqui nesse campo. Só que por que eu estou falando dessas fases? Porque muitas vezes nós pulamos essas fases, né? E quando a gente pula essas fases, a gente vai colher esses frutos lá na frente, né? Que não vão ser frutos bons, não, tá? Vão ser frutos, vamos dizer assim, um pouquinho estragados. Mas é porque a gente precisa entender essa situação na nossa vida. E aí vem os 21 aos 28 anos, que seria a fase do casamento, de ter os filhos, né? É o início da maturidade, é quando você já escolheu sua profissão, já começou a trabalhar. E muitas pessoas, quando chegam nessa fase da vida, elas já estão com a família toda completa. Então, assim, algumas fases ela deixa de fazer. E como um jogo de videogame, quando a gente deixa de cumprir alguns requisitos das fases, isso é cobrado da gente lá na frente. E aí, depois disso, vem então o quinto setênio, que eu imagino que a maioria das pessoas do grupo estejam aqui, que é dos 28 aos 35 anos, e aí para frente, né? Então, a gente entende que
nessa fase da nossa vida existe uma maturação também. As mudanças são um pouquinho mais lentas na nossa vida e nós começamos a entender a nossa vida de uma forma diferente. Então a gente quer fazer as coisas, não quer mais fazer por obrigação, mas quer fazer por amor nessa fase até os 35 anos. A gente começa a buscar as coisas mais abstratas. É o momento que eu começo a olhar para dentro de mim e buscar o meu autoconhecimento. A nossa alma, ela começa a ter uma consciência. E que se eu não busco isso nessa fase da minha vida, pode ser que os primeiros sinais da depressão comecem a surgir caso eu tenha pulado muito das fases lá atrás. Então é interessante a gente entender como que isso influencia na nossa vida. Porque aqui vai ser uma fase em 10% eu vou empreender, eu vou pensar, e 90% é transpiração, eu fazer é construir. Nessa fase eu questiono e organizo o mundo que eu estou vivendo. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre essas fases para a gente poder começar esse assunto, para a gente começar a pensar sobre isso e refletir. Eu quero que você reflita. Você, até os 35 anos, como foi a sua vida? Como foi até aqui? Flávio, eu tenho mais de 35, não tem problema. Eu quero que você reflita até os 35 agora e amanhã a gente vai começar a falar das outras fases. Entender que aqui, até os 35 anos, o fracasso e o sucesso vão ser muito importantes na nossa vida. Todas as situações de fracasso, todas as situações de sucesso, tudo o que aconteceu, as amizades, testar todas as teorias que na prática não funcionaram, a sua carreira, se decolou, se não decolou, o casamento, se aconteceu ou não aconteceu até essa fase da vida. Então é muito importante a gente buscar o que eu faço hoje, o que está criativo para mim ou não. Então vamos fechando aqui, 35 anos, e a partir de amanhã a gente continua aprofundando um pouquinho mais sobre essa teoria dos setênios. Nós vamos entrar no sexto setênio, né, que é dos 35 aos 42 anos, para a gente refletir um pouco mais sobre a nossa missão de vida. Então vamos refletindo, reflita sobre a sua vida, sobre as fases que você passou, sobre as coisas que aconteceram com você nesse período. E amanhã a gente continua o nosso papo. Um grande abraço, um excepcional dia.